Olá pessoal, estou gravando uma série de entrevistas com brasileiros que decidiram emigrar, morar fora do Brasil. E hoje eu estou aqui com o Luca e o Lucas, que desenvolveram uma plataforma que chama Seeking e estão ajudando muitas pessoas que querem planejar morar fora do Brasil. O Luca, inclusive, teve uma experiência internacional, ele viveu 6 meses no Canadá e comenta como foi essa experiência e como poderia ter sido melhor se ele tivesse feito um planejamento antes e, por exemplo, ter mudado para a Estônia. E ele vai falar um pouquinho sobre como é mudar e viver na Estônia. A gente está aqui com eles, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem-vindo, Luca e Lucas. Obrigado. Muito obrigado. Maravilha, vamos lá. Como é que é essa plataforma Seeking? Como é que funciona isso tudo? Então, o Seeking, ele nasceu quando eu estava no Canadá. A ideia, na verdade, né? Nem se chamava Seeking, era só uma ideia que eu tinha. Quando eu estava no Canadá, eu fiquei lá por 6 meses estudando, em 2019. E eu fui muito assim no susto pro Canadá. Eu não conhecia nada, sabe? Eu não conhecia, não falava inglês direito, não conhecia, não tinha esse conhecimento, né? E quando eu cheguei no Canadá, eu vi que as coisas eram um pouco diferentes do que eu pensava. O país é excelente, não tenho o que reclamar do país assim, mas eu vi que as coisas lá são caras, que é difícil de você conseguir um visto permanente, tanto é que eu só fiquei 6 meses, né? E dessa visão eu comecei a cada vez pesquisar mais e mais sobre custo-benefício e custo de oportunidade. Como fazer para eu poder ir para um país sem ter tanto dinheiro, ou talvez se eu faço uma coisa específica, se eu tenho tal tipo de trabalho. Então foi assim que surgiu a ideia do Seeking, foi assim que nasceu tudo. E daí a gente foi trazendo esse projeto à vida, né? Eu falei com o Buchala depois, que é o Lucas aqui, né? E que eu chamo ele de Buchala, mais um apelido assim. E eu falei, cara, vamos começar, vamos criar alguma coisa, vamos ajudar as pessoas. Quem quer sair do país, né? Vamos ajudar, vamos trazer assim, um pouco de informação que eu tive na pele, né? Eu tive essa frustração de ter que voltar para o Brasil depois de estar lá fora. Então eu falei, cara, vamos tentar levar isso para as pessoas, vamos mostrar para elas que talvez o Canadá não seja a melhor opção, os Estados Unidos não seja a melhor opção. Você pode ter sei lá, a Estônia, Lituânia, a Geórgia, que são países que quase ninguém ouve falar, que quase ninguém conhece, mas que são países que custam 1/5 do preço necessário para se migrar para o Canadá e tem uma qualidade de vida quase pareada com o Canadá, né? Então, com isso aí, a gente foi trazendo o Seeking para a vida e daí eu vou passar a palavra aí para o Lucas de... Muito bem, vamos lá, Lucas. O Seeking, assim, quando ele me falou a primeira vez, a primeira sensação que eu tive, falei, caramba, é uma ideia muito boa que, tipo, realmente é pouco abrangida, né, pelas pessoas, ninguém toca muito nesse assunto, porque fala, é muito complexo, deixa pra depois, ou sempre estão postergando, né, essa parte de imigração, de conhecer outros países, e eles não ligam muito para essa outra parte, assim, dos países menores, vamos se dizer. Eles só querem os grandões, como o Luca disse, Canadá, Estados Unidos, esse peixe grande. E a hora que ele falou essa ideia, eu simplesmente topei na hora, porque eu achei muito interessante, é uma coisa bem possível com a tecnologia que dá para inovar, né? E eu gostei bastante, aí eu topei fazer junto. Muito bom. E como é que é, assim, por exemplo, eu conversei com pessoas que foram morar na Espanha, que foram morar na Itália, mesmo Canadá, Estados Unidos, né, tem uma série de entrevistas no canal, e as pessoas comentam, né, sobre como foi difícil ir atrás, né, de visto, ir atrás né, do processo para mudança, para levar cachorro, para levar né, a família, como é que são as escolas, a oportunidade de trabalho, de emprego, né, a condição do país. Como é que vocês ajudam as pessoas nesse sentido? Né? Como é que a plataforma está estruturada para poder fornecer informações sobre os países, informações sobre imigração? Como é que vocês estruturaram o projeto? Então, dentro da timeline assim, de uma imigração, né, existem vários tipos de processos. Você precisa pegar a documentação, você precisa falar com a embaixada, são várias coisas que você precisa fazer. A ideia do Seeking é entrar um passo antes da imigração, né? Então, quando a pessoa pensa que ela quer imigrar para o Canadá, por exemplo, ela vai atrás de uma empresa de imigração para fazer toda a parte de documentação, essas coisas. A gente quer estar um passo antes disso. A gente quer ajudar a pessoa a tomar a decisão. Então, o Seeking ele vai entrar bem nessa fatia de mercado, né? Então, a gente não vai ajudar as pessoas com a documentação em si,
mas a pessoa ela vai entrar em contato com a gente por meio de consultorias ou por meio de alguns arquivos que a gente vai disponibilizar, se a pessoa preferir, não quiser uma consultoria com a gente. E ela vai falar, eu ganho tanto, eu faço isso da vida, eu gosto disso. E a gente vai pegar todas as informações que ela vai disponibilizar pra gente e a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso. Falar, bom, com base em todas essas coisas que você falou pra gente, eu acho que esse leque de países aqui eu acho que vai te atender. E por quê? Talvez, assim, nada contra o Canadá, sabe? A gente não tem nada contra o Canadá, que a gente vem usando ele como exemplo bastante aqui na entrevista, né? Se a pessoa falar assim, não, eu quero ir pro Canadá e eu consigo, ótimo, sabe? Vai. Só que a gente sabe que a maioria, assim, das pessoas não tem o que é necessário. Então, a gente vai falar, assim, em vez de tentar o Canadá, tenta que a gente vai abrir o leque para as pessoas e vai mostrar as informações para que ela tome a decisão, né? A gente não quer se comprometer com a vida, porque a vida da pessoa, na verdade, ela que vai decidir. Mas a gente vai trazer um leque, trazer informações para todo mundo e falar, você pode vir por aqui ou vir por aqui, sabe? Fazer mais uma assessoria, uma consultoria com a pessoa que estiver querendo emigrar. Muito bom. Bom, eu entrevistei também pessoas que foram, assim, foram morar nas Bahamas, né? Tem lugares paradisíacos, né? Muito legais. E como é como o modelo de negócio de vocês, né? Como é que essa plataforma para em pé? Como é que vocês têm uma remuneração, né? Para desenvolver esse trabalho, esse projeto? Isso é uma plataforma que qualquer um pode acessar? Como é que você paga isso? Como funciona? Então, dessa parte, a gente já está até online, depois se você quiser entrar é seeking.me, seeken.me. Lá na primeira página vai estar explicando tudo certinho de como que a gente funciona, de como a forma que a gente trabalha, o que é o Seeking, os países que nós trabalhamos, que a gente atende. E também tem uma partezinha que você preenche o seu e-mail, seu nome e o país de destino que você quer. Para a hora que a gente tiver mais informações, a gente vai mandar e-mail de notícia para a pessoa, a gente vai ficar entrando em contato com ela para a gente conseguir conversar com ela, né, para ela saber sobre as novidades do país, entre outras coisas. E com isso, a pessoa vai poder marcar uma consultoria com a gente. Exemplo, ela entra naquele país, vou supor aqui na Espanha, ela entra no país da Espanha, ela vai ler toda a parte de como que funciona uma consultoria e ela vai poder marcar com a gente um horário. Ela manda antes um formulário, tudo que ela tem de interesse, igual o Luca falou, exemplo, país de interesse, o que ela gosta de fazer, qual a ideia de remuneração, para a gente conseguir ter o planejamento antes da consultoria e executar a reunião. Muito bem. E quanto custa? Quer falar, Luca? Não, pode continuar. O preço da consultoria custa em média de torno de R$400. Muito bom. Ou seja, estou pensando em mudar para um outro país, não sei ainda qual é o país, mas eu quero ter junto uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de escola para os meus filhos, uma oportunidade de A, B, C, D, e aí vocês, com base nessas informações, por uma consultoria no valor de R$400, apresentam um relatório das quais são as melhores opções, talvez 2, 3 melhores opções, para que ela possa mudar de país. E devem provavelmente sugerir algumas empresas que fazem esse trabalho de consultoria para visto, mudança e tudo mais. É isso? Isso. Exatamente. E é muita parte da nossa filosofia, né? O Seeking é bem enraizado na filosofia de liberdade. Então, a gente sempre vai trazer para as pessoas opções de liberdade, opções que tragam a liberdade tanto financeira, liberdade de impostos. Então, a gente vai sempre trazer os países que, assim, vou citar alguns exemplos. A Estônia, ela tem 20% de imposto fixo ao ano, sabe? E é infinitamente menor que o Brasil. Então a gente sempre vai tentar, se a pessoa quiser, né? Isso se a pessoa quiser. Se ela quiser entrar na parte de impostos, se ela quiser saber países que cobram menos impostos, ou se ela quiser países que cobram mais impostos, como a Noruega, mas entregam isso de volta para a população. Então a gente quer entrar em todos esses assuntos com o interessado. Falar, eu prefiro não pagar imposto, quase não pagar imposto, ter o dinheiro das minhas mãos e eu decidir o que eu quero fazer com o dinheiro, ou eu quero pagar bastante imposto, mas eu tenho certeza que eu vou ter um sistema público funcionando, eu vou ter qualquer tipo como a Noruega, sabe? Então a gente vai entrar nesses assuntos também, que eu acho que são assuntos muito legais
para se fazer, porque é o país onde você vai querer construir sua vida, né? Você precisa entender mais sobre ele do que apenas ponto turístico ou o clima, sabe? Eu acho que tem essas partes mais interessantes também. Sim, e como é que foi assim a tua experiência? Você citou o Canadá, né? Você foi morar no Canadá, foi estudar no Canadá. Como é que foi assim o processo de ir para o Canadá, o planejamento, né? E a estada lá? Então, no Canadá foi muito rápido, sabe? Eu fiquei sabendo 2 meses antes que eu ia. Não foi assim, eu não tive um tempo para me preparar. Foi tudo correndo. E eu lembro quando eu cheguei lá, assim, eu tomei um susto, eu tinha 18 anos, sabe? Eu nunca tinha tido experiência fora do país, nunca tinha falado inglês, nunca tinha andado de avião sozinho, sabe? Foi uma experiência muito nova para mim. E eu lembro quando eu cheguei lá, eu ficava animado, sabe? Eu ficava o dia inteiro, assim, eu quase não dormia. Eu ficava indo, eu ficava pegando o ônibus, sabe? Só por andar de ônibus. Foi assim, foi uma magia, sabe? E eu estudei lá por 6 meses. E acho que é uma experiência que, assim, eu vou levar pro resto da minha vida. É uma coisa muito especial. Eu acho que muda você, sabe? Quando você olha como é o outro lado, como as coisas funcionam e você consegue ter essa perspectiva. E é isso que a gente quer entregar, sabe? Essa perspectiva e as pessoas aqui no Brasil, elas estão querendo sair. Então, é trazer isso, essa experiência que eu tive do Canadá. Eu tive vários empecilhos no Canadá por não ter experiência. E eu vou citar um exemplo aqui. Eu tenho cidadania europeia, eu sou espanhol. Só que eu nunca tinha entrado em contato com isso antes. E uma das coisas que eu quero trazer para todo mundo é justamente isso. É falar, cara, eu fui pro Canadá, eu fui uma dessas pessoas que fui pro Canadá. E gastou dinheiro lá no Canadá e tentou o Canadá. Eu fui essa pessoa, sabe? Por isso que eu tô aqui falando. E se eu tivesse talvez tentado algum país na Europa, Espanha, provavelmente eu nem estaria aqui no Brasil. Então, é justamente essa experiência que eu tenho, assim. Falar, meu, eu fui pro Canadá, eu achei que era possível. E não era no final, sabe? A realidade pode ser dura às vezes é difícil. Então, é justamente isso, sabe? Essa experiência que eu pude trazer do Canadá, que hoje ela é muito valiosa. Não, sem dúvida, que bacana. Assim, graças a essa experiência você conseguiu evoluir, né, e trazer algo Isso. aqui muito importante também para as demais pessoas que, como você, vão passar eventualmente por essa experiência de querer morar fora, né, e aprender mais e talvez até ficar num outro país. E o Lucas, Lucas, você teve experiência internacional? Você planeja ter? Como é que tá? Planejo ter experiências internacionais ainda. Estou marcando uma viagem para a Europa pro ano que vem, esperando esse Covid passar, né, um pouquinho. Mas ainda nunca tive nenhuma experiência internacional, infelizmente. Boa, vai chegar a hora. Vai chegar a hora, tá no momento certo e na hora certa. E com a pandemia, assim, como é que vocês encaram a pandemia no sentido do planejamento, né? Eu conversei com algumas pessoas que mudaram em meio à pandemia e foi um sufoco, foi realmente muito difícil, né? A pandemia a gente vê mais como uma coisa que inspiradora, por conta que dá tempo da gente planejar totalmente o Seeking, deixar ele 100% para a hora que voltar ao mercado, a gente está no meio já inserido. Muito bem, e vocês estão procurando investidores? Que fase está a empresa? Qual é o futuro? A gente gostaria, seria bem interessante até comentar. A gente tem um projeto do Seeking também, que seria montar os e-books de cada país. Isso demanda muito tempo, muita pesquisa, e se houvesse mais pessoas ajudando, seria muito melhor. Mas por enquanto começou eu e o Luca, a gente está indo conforme o tempo dá. Muito bom. Eu acho que talvez aí pensar em economia compartilhada, né, de várias pessoas alimentando isso em diferentes localidades. Acho que tem também a forma de explorar outras receitas, né, não só da consultoria, mas eventualmente fazer parcerias aí com indicações de birôs, né, de serviços especializados para passaportes, para transporte, mudança, companhia aérea, né, locação de imóveis. Acho que tem um sem fim de oportunidades para vocês poderem explorar. Eu acho que com certeza. Eu acho que o Seeking, ele nasceu de um projetinho nosso, assim, sabe? Parece que é aquele projetinho que você não dá nada, sabe? Aquele projetinho pequenininho que a gente foi fazendo ele tomar forma, foi assim, a gente tem outras coisas para fazer, né? Então a gente, ao tempo livre, a gente sempre pegava, colocava um pouquinho no Seeking e sempre com amor, sabe? Ele é um projetinho que eu disse, ele tem muito. A filosofia dele é muito importante pra gente. Acho que mais que a parte de business e marketing é o que ele significa, sabe? Que é, assim, em suma, é assim, levar liberdade para as pessoas, levar conhecimento, que eu acho que é alguma coisa que está faltando muito.
As pessoas hoje em dia elas sabem sobre muitas coisas, mas não o que é importante, sabe? Elas olham, ah não, porque o Canadá tem isso, os Estados Unidos tem isso, ele é uma economia forte, mas levar o que é importante, sabe? A gente sabe, as pessoas não sabem o quão importante é você entender sobre custo de oportunidade, por exemplo. E levar isso para as pessoas eu acho que é o mais importante. Eu acho que é uma coisa que a gente se agarra muito. E que tipo de informações, Luca, você acha que as pessoas têm que ter, no caso do planejamento na imigração, né, para mudar para outro país? Quais são essas informações mais importantes do seu ponto de vista? Assim, no meu ponto de vista, eu acho que gira em torno de algumas coisas. Primeiro, a situação política do país. Ela conversa com a sua própria ideologia, entendeu? Você concorda com as posições políticas naquele país? Para mim é uma coisa muito importante. Segunda coisa, o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade que eu estou falando aqui? Não envolve só dinheiro. É fácil migrar para aquele país? É caro? O brasileiro é aceito lá? Como funciona para você entrar? Todos esses tipos de informações é uma coisa que você tem que levar em consideração. Não adianta você também ter dinheiro para ir para um país, chegar lá e é burocracia, tem que pegar visto, e você só pode ficar 2 anos no país, tem que voltar, sabe? E acho que essas coisas são umas coisas muito importantes. Agora, depois, essas duas mais importantes, descendo. Como é a cultura brasileira? Você gosta de conviver com brasileiros no país? Ou você quer ir, sabe? Tem bastante brasileiro, como é a cultura? As comidas. É muito importante isso, sabe? Não adianta você ir para a Estônia, por exemplo, que é um país excelente economicamente, politicamente, mas você vai se adaptar à cultura do lugar? Você vai entender como funcionam as coisas? Você vai gostar das comidas? Isso é muito importante também. Então, acho que dá para falar de várias coisas assim que é muito importante na hora da imigração. E acho que é isso. Se quiser complementar, Luquinhas. Muito bom. Eu acho que é só isso mesmo. E quando é que foi assim? Quando você foi para o Canadá, você foi para lá, estava esperando o A, encontrou o B, você até comentou que ficar lá não era uma opção. Por que não era uma opção, né? Como você enxerga a ida para o Canadá? Bom, primeiro que lá o Canadá superou minhas expectativas, total. Assim, foi a primeira vez que eu saí do país, como eu disse, então eu fiquei maravilhado com o país. Mas eu acho que assim, os primeiros 3 meses que você tá lá, você vai, você viaja. E daí, assim, isso é o Luca falando, né? Quando eu tava chegando no final, eu tentei de tudo para poder continuar no Canadá. Eu não queria voltar. E eu fui percebendo, com a minha experiência, que não tinha como, sabe? Era dura a realidade, que não tinha como. Então, a minha frustração com o Canadá vem dessa parte de não conseguir ficar. Mas o país, eu tive experiências incríveis lá que eu vou, como eu disse, que eu vou carregar para o resto da minha vida. A minha frustração com o país foi na parte de ser barrado, sabe? De, você não pode, você tem que voltar. E quando você tem essa notícia, a gente sendo jovem, sabe, com 18 anos, querendo voar na vida, é uma coisa que dói, sabe? Mas acho que é em relação a isso, a experiência negativa. Muito bem, mas e aí? Se as pessoas hoje estão planejando ir para um país de língua inglesa, né? Eu vou entrar lá por assim dizer, na plataforma, né? Vou entrar em contato com vocês, vou preencher lá o formulário e vocês vão me indicar quais são as melhores sugestões. Eu vou pagar por isso algo em torno de R$ 400 e vocês vão me dar um report completo, né, com aconselhamento para mudar para um país de língua inglesa de acordo com os meus interesses, necessidades e perfil, é isso? Exatamente. E Muito bom. também, não só a parte da consultoria, mas tem a parte também dos materiais pagos que a gente está desenvolvendo também, como e-books, essas coisas. Caso você queira ser mais independente, você já tem uma ideia para onde você quer ir. Então, a consultoria é mais se você está bem indeciso, sabe? Você quer ajudar na decisão. Mas se você entra lá no site do Seeking e já entende que você quer ir para a Estônia, você vai poder comprar algum conteúdo pago nosso, sabe? Um e-book falando mais sobre, mostrando as características relevantes sobre o país. Muito bom. Sabe que eu conversei com muitas pessoas que mudaram, né, para outros países e eu entendi na maioria das entrevistas que o mais importante é o planejamento, né? É você poder, né, tomar a decisão consciente, né, para onde você quer ir, colocar a família na mesma página, né, para que todos estejam, né, motivados, né, para fazer essa mudança, porque é uma mudança
difícil, dura, né, e que você vai levar aí para os próximos meses, anos, né, e ao mesmo tempo ter aí depois condições de ter o tempo necessário, né, para reunir depois aí todos os documentos, os processos, etc, para a mudança, né. Então muito muito legal, muito bacana, né, assim a disposição de vocês em criar essa plataforma, em desenvolver esse trabalho. Acho que tem que desenvolver ainda muita coisa, né? São mais de 200 países, né? E vocês estão aí em 2 pessoas, né? Com muita vontade, né? Mas ao mesmo tempo tem bastante trabalho adiante. Vocês já têm clientes? Estão começando agora? Como é que é isso? Essa parte de cliente a gente ainda não pegou nenhum cliente, que a gente começou a lançar, assim, vamos dizer, hoje, né? A gente subiu todas as alterações bonitinho, agora a gente fez os posts no Instagram, e agora a gente vai começar a entrar mais na ativa para tentar arranjar o primeiro cliente. Muito bem. E assim, o trabalho de ativação de vocês vão buscar esse cliente aonde? Vocês vão buscar nas redes sociais? Vocês vão buscar através de mídia paga? Qual é a estratégia de vocês para isso? A nossa estratégia principal é começar com mídia paga, né? Aí depois com essa mídia paga gerar tráfego orgânico, para poder as pessoas mesmo irem procurando e já achar. Muito bom. Muito bom. Bom, tem um trabalhinho aí de SEO também, né? De poder colocar aí as principais palavras-chave. Até dou uma dica, acho que vale a pena pesquisar o que as pessoas mais buscam, e dentro do que as pessoas mais buscam, o que menos está indexado, né? Porque se talvez você for competir com, por exemplo, Canadá, né? O trabalho no Canadá vai ser difícil, porque tem um monte de gente falando sobre isso. Mas talvez você falar, putz, vá morar na Estônia, né? Brasileiros morando na Estônia, vivendo na Estônia, migrando para a Estônia, certamente vocês gerando conteúdo sobre isso vão ser bastante bem-sucedidos, né? Como existem mais aí de 200 oportunidades, acho que vale a pena um esforço, né? Porque vai ser produção de conteúdo acaba sendo mais barato do que o investimento em mídia, né? Com certeza. Muito bem, meus amigos, muito bem. Algo mais que vocês queiram adicionar? Eu acho que eu quero adicionar sim, mas é uma coisa mais que eu quero deixar para as pessoas que forem assistir a entrevista, que é procurem mais sobre os países, sabe? E não é só pelo Seeking que eu tô falando isso, é por experiência. Eu vou trazer algumas coisas sobre a Estônia, que a gente falou bastante aqui, que é só como um gostinho para as pessoas entenderem o quão incrível é você poder procurar países que são menores no mundo. Por exemplo, a Estônia. 99% dos serviços governamentais estonianos são feitos pela internet. O RG estoniano, ele na verdade é um cartãozinho com chip que você consegue conectar no seu PC e você faz qualquer trâmite de abrir empresa, fechar empresa, transferência bancária, pagamento de imposto, é tudo online. Você não precisa mais, não existe mais cartório na Estônia, como exemplo. Na Estônia você pode abrir uma startup em 2 horas. Só, 2 horas. Não existe burocracia, não existe papelada. E a Estônia só vai começar a pedir imposto para você, só vai começar a cobrar imposto quando sua startup superar os 40 mil euros anuais. Ou seja, eles querem que você invista no país, eles querem que você construa uma vida no país antes de começar a pagar imposto. Então, esse é um conjunto de coisas assim que quando você joga na mesa, você consegue decidir o seu país. Outra coisa também, na Estônia, o transporte público para estonianos em Tallinn, que é a capital, é gratuito. Então é um conjunto de coisas que eu falo assim para todo mundo que estiver assistindo que vá atrás, procure essas coisas que é muito importante. E quanto mais você procurar, mais você vai perceber o quão legal é e quão incrível são essas pequenas pérolas assim no meio do mapa. Eu acho isso muito legal. Muito bem, muito bem. Bom, incrível. Eu nunca fui para a Estônia, estou morrendo de curiosidade, vou pesquisar mais a respeito da Estônia. Quem sabe vou morar lá, vou fazer as entrevistas de lá. Isso aí. Isso aí. Muito bem, pessoal, super obrigado pelo tempo de vocês, né? Parabéns aí pelo desenvolvimento da plataforma. Eu agradeço a conversa, acho que vai ajudar bastante gente. Eu que agradeço. Obrigado.